Muito bem, boa noite para você. A gente está gravando esse vídeo, é de noite, então boa noite. Boa noite, Anderson. Fala, Emerson. Boa noite. Olá, gente. A gente vai fazer agora a segunda parte do vídeo que iniciamos. Se você procurar aí, você vai ver a primeira parte sobre como ter previsibilidade. O que é isso? Está todo caracterizado de uma maneira geral, genérica, no primeiro vídeo. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de uma maneira mais específica. O que é, quais são as ferramentas que você precisa ter, como utilizar essas ferramentas para que você tenha previsibilidade, tá? E a primeira coisa que você precisa saber, e a gente falou isso no final do último vídeo, que para você ter previsibilidade, você precisa ter clareza, clareza da onde você está e clareza aonde você quer chegar. Às vezes você pode até pensar que tem clareza da onde você está ou da onde você quer chegar, mas na verdade você tem apenas um vislumbre. Para você ter clareza, você precisa se debruçar, ser sincero com você mesmo, para que você saiba onde você está agora, tanto as suas dificuldades, os seus gaps, quanto as suas qualidades. E o contrário também você tenha muito claro aonde você quer chegar de maneira muito objetiva. Nós falamos no último vídeo sobre a importância de você ser objetivo na onde você quer chegar e não subjetivo. E o subjetivo seria, eu quero melhorar de saúde, eu quero melhorar de condições financeiras. Isso é ser subjetivo. Ser objetivo eu quero melhorar de saúde porque eu quero ter X quilo até X dias, eu quero ter massa magra X e você ser bem específico. Eu quero ganhar Y até o dia tal, eu quero. Você tem que ser muito específico. Isso é o primeiro passo e até diria a primeira ferramenta que você precisa desenvolver é a clareza da onde você está e aonde você quer chegar. É isso aí. Bom, nós podemos também sugerir a você que procure numa loja de antiguidades uma bola de cristal. Também funciona. Ou, quem sabe, você vai encontrar lá a gênia a lâmpada do gênio, né? E você pode pedir para ele 3 desejos, quem sabe. Um deles pode ser te mostrar o futuro. Ou você criar ali o De Volta para o Futuro parte 4. E Particular. lá com o Só um doutor detalhe, Anderson, você doutor falou Brown, né. aí Hã. de previsibilidade, o gênio da lâmpada, né? E é engraçado que a gente falou isso também no último vídeo, que a previsibilidade é a capacidade que você tem de prever uma visão de futuro. E Ou quando de você fala de projetar, né, uma gênio, visão de futuro. projetar uma visão de futuro. Quando você fala de gênio da lâmpada, a gente tem uma ideia ocidental de que são apenas três desejos, né? E eu li recentemente que, na verdade, lá no original não existia limites de desejo. O gênio, uma vez solto da lâmpada, ele era escravo do seu senhor para realizar todos os desejos. Aí, para ficar melhorzinho, ficção ali e tal, eles colocaram três desejos. Isso tem a ver aqui com o que a gente vai falar também, viu? É, Previsibilidade não precisa ser apenas dois ou três desejos. Você pode ter previsibilidade em muitas áreas e em muitos aspectos da vida. é isso aí, cara. Porra, eu fui na corrida de Stock Car esse final de semana e tinha uma previsão de chuva. E é interessante, porque tem a previsão da chuva que a previsão do tempo que nós vemos aqui na TV, que você vê aqui no sites e tal. E a previsão do tempo dos caras da corrida, cara, é impressionante. Ela é cara, eu posso dizer que é quase escreveu, aconteceu. Na hora que os caras falaram: "Ó, a corrida, pô, tem previsão de chuva", e começou o tempo fechar, 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 e os caras falaram: "Vai acontecer a chuva assim que terminar a corrida". Cara, terminou a corrida, começou a chover. Impressionante. Então, essa é uma previsão muito próxima da realidade, mas nem sempre ela é assim. Por exemplo, tinha uma previsão de chuva, né, essa chuva para um final de semana aqui, nós estávamos em tempos muito quentes, muito, mas Uhum. estava batendo aqui quase 40 fácil, fácil. E estava um absurdo de calor. Quando foi ontem, caiu uma tempestade, estava previsto que ia ter uma chuva forte. Porém, cara, um negócio incrível e para mim foi uma experiência para todo mundo aqui em casa, foi uma experiência, assim, um acontecimento que nós não havíamos passado ainda, que foi granizo, ver a chuva de granizo. Oh, E que as pedras legal. de gelo caindo aqui na varanda, cara, e batendo isso que é vidro aqui na varanda,
e esse vidro ia batendo aqui as gotas e eu disse: "Pô, que gota d'água é essa, cara, para provocar esse barulho?". Daqui a pouco eu vi as pedras de gelo caindo para dentro, caindo em cima da mesa, aqui em cima das coisas. Cara, era pedra de gelo mesmo, então um negócio impressionante. A previsão não conseguiu, identificar que chegaríamos a esse nível, né. E aí foram árvores derrubadas, ventos de altíssima velocidade e tal. Então, quando você consegue ter alguma previsão, fazer alguma projeção, é importante porque isso te dá base para você tomar decisões. Toda vez que você precisa tomar alguma decisão na sua vida, é importante que você consiga construir uma projeção e imaginar o seguinte: toda vez que eu escolher sobre uma das opções que eu terei benefícios e terei consequências, consequências ruins, né? Sempre terá consequências boas, benéficas e ruins. Toda vez que eu decido, eu estou abrindo mão de algumas coisas. E quando eu abro mão de algumas coisas, significa que eu estou optando por outras. Pode parecer um conceito muito simples, porém isso é importante para que você consiga tomar decisões cada vez mais corretas, cada vez mais próximas daquele caminho que vai te levar onde você quer chegar. É importante que você consiga projetar. De que modo? Opa, se eu escolher essa opção ao invés dessa, o que de pior pode acontecer? Quais são as consequências que eu terei? E aí você vai ponderar se elas são melhores, se são mais benéficas ou mais prejudiciais. E com base nisso você consegue tomar decisões. Veja o quanto você ter um mínimo de expectativa sobre o que pode acontecer vai te ajudar na hora de você, inclusive, tomar decisões. Nós falamos aqui sempre para pessoas que estão buscando crescer, se desenvolver, pessoas que estão num momento de transição, sejam porque perderam o trabalho, alguma coisa mudou na carreira em que estava seguindo e precisa fazer uma migração para um novo momento, sejam pessoas que estão passando por momentos, seja na sua no seu relacionamento com a família, com relação ao aspecto financeiro, com relação à perspectiva de futuro, e elas se veem num momento em que estão ali meio perdidas, sem saber para onde ir, quais são as decisões que elas precisam tomar primeiro, o que precisa ser feito. E quando a gente fala de previsibilidade, isso aqui é o que vai permear qualquer rota que você deseje seguir na sua vida. Então é sempre importante que você considere cenários. Com os cenários que eu tenho à minha disposição, qual que deles eu devo seguir para ir mais próximo do caminho que eu desejo. E aí é sempre importante que você faça uma projeção das consequências de cada uma das decisões que você tomar. Emerson e eu trabalhamos com venda. Acredito que todo mundo trabalha com venda. Mesmo quem não trabalha com venda, no final das contas acaba vendendo alguma coisa. E a venda, ela acaba sendo algo que permeia a nossa vida e ela envolve negociação, ela envolve relacionamento, uma série de coisas. Todas as vezes que nós aqui vamos desenhar alguma projeção, alguma perspectiva, nós consideramos algumas coisas, né, Emerson? E essas coisas que nós consideramos, elas, vamos dizer assim, são a base, são a chave para que nós consigamos desenhar qualquer tipo de projeção dentro do nosso ambiente. Você provavelmente está nos assistindo aqui, de algum modo, você vende alguma coisa. Então, se eu estou falando aqui com relação à venda, você pode pegar, porque são ferramentas genéricas, e você pode aplicar elas para qualquer outra coisa na sua vida. Imagine que vendas aqui nesse caso é apenas uma analogia. Imagine que você pode usar esse parâmetro para o teu relacionamento, você pode usar para a sua carreira, você pode usar isso para espiritualidade, qualquer outra coisa. Mas considere 4 coisas que são importantes. Todas as vezes, e aí o Emerson vai poder compartilhar isso aqui também. Eu acredito que fica até mais didático, Emerson, eu falar aqui uma e a gente discutir a respeito dela e aí a gente segue. Uhum. Primeira coisa, olhe o histórico. Olhe para o histórico. Eu preciso decidir se eu continuo na carreira em que eu estou ou se eu mudo. Se eu continuo no relacionamento em que eu estou ou se eu mudo. O que que eu faço para melhorar aqui com relação à minha contribuição com a sociedade? Acho que estou contribuindo pouco. Como é que eu posso contribuir mais? Primeira coisa, olhe o histórico. Eh, Olhando para esse histórico,
procure perceber como é que outras pessoas se comportam ou se comportaram nos últimos tempos com relação àquele determinado ponto que você quer mudar. Como é que o mercado ele se comporta em relação a esse ponto? Como é que negócios que fazem a mesma coisa que você está querendo fazer se comportam? Pessoas que exercem a carreira que você deseja seguir, pessoas que têm um relacionamento que você gostaria de seguir. Como é que essas pessoas se comportam ou se comportaram nos últimos tempos para ter o resultado que elas têm hoje? E aí você precisa tirar disso as sazonalidades. Há períodos em que você pode ter um cenário que é mais favorável ou menos favorável. Tirando esse ponto da sazonalidade, que é a mesma coisa que você olhar para alguém e dizer: "Pô, aquela pessoa teve sorte. Ela é uma pessoa abastada na vida, vem de família abastada, teve sucesso, nasceu em berço de ouro", ou então: "Ah, mas o relacionamento daquela pessoa, o cônjuge ou namorado ou namorada daquela pessoa é super compreensiva, é uma pessoa maravilhosa". Porra, olha o histórico. Procura olhar as sazonalidades, os altos e os baixos que aquela pessoa passou. Se você tem liberdade de conversar com esse indivíduo, converse, procure entender isso mais de perto. Muitas vezes nós costumamos olhar que a grama do vizinho é sempre mais verde e nós não sabemos o sacrifício que o vizinho passa para que aquela grama seja verde. O que ele já teve decepção com adubo, com chuva fora do período, com pragas, com um monte de coisa que você não consegue enxergar. Você só consegue enxergar que a grama dele é mais verde e que a tua está mais marrom. Mas é preciso que você olhe sempre o histórico. Cara, eu acredito que histórico é assim a base. A base para que você consiga projetar o futuro é você olhar para o que já aconteceu dentro daquele cenário. Perfeito, Anderson. E esse conselho não é um conselho novo. Na Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui perto de mim. Se você abrir aí a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, abre ela aí, tem um livro chamado Eclesiastes, lá no Antigo Testamento. Esse livro foi escrito pelo rei Salomão há mais de 2.700 anos, 2.800 anos atrás. E ele traz um conselho que é assim: não existe nada novo debaixo dos céus. Há 2.800 atrás, Salomão já falava que não existe nada novo debaixo dos céus. E é exatamente isso que o Anderson falou. Olha para o histórico. Não tente inventar algo novo quando se diz respeito à previsibilidade. Se você está tentando isso pelas primeiras vezes, não tente inventar. Se já tem alguém que conquistou, alguém que já fez, alguém que já passou pelo processo, pode ter certeza, o que o Anderson falou é válido, eu assino embaixo. Procura essa pessoa, observe essa pessoa, não acredite que é obra do acaso. Gente, as pessoas acham que é todo mundo que se dá bem, todo mundo precisa ter uma boa genética, precisa ter uma inteligência acima do normal. Pelo contrário, a gente já falou aqui, eu reforço, o talento ele é importante sim para você conquistar algumas coisas, mas o talento sem a disciplina, sem aquele exercício, né, o esforço não é nada. Eu prefiro ser 1.000 vezes esforçado do que ser talentoso. É óbvio, se eu puder ter talento e ser esforçado, é a combinação perfeita. Mas você tem muita gente aí que você observa e vai falar: poxa, isso é um talento desperdiçado. A pessoa tem talento, mas não quer trabalhar, não quer se esforçar, quer simplesmente contar com talento. Agora, às vezes, você tem pessoas que não é nem tão talentosas assim, mas que são extremamente esforçadas e conseguem ter um resultado incrível. Então, não é talento, não é a namorada, como o Anderson disse, não é ser abastado financeiramente, não é nada disso. Observa o resultado de alguém que já fez, já caminhou aquilo que você queria caminhar e se esforce. Não espere ter talento, ter condições financeiras, o momento perfeito, o companheiro perfeito, a igreja perfeita ali para você atingir sua espiritualidade. Não. Olhe para alguém que já seguiu naquele caminho, obteve resultados acima da média, e pode ter certeza, não é sorte, é muito esforço, muito empenho, e por isso, quando você olha para essa pessoa, se você está disposto a fazer o que ela fez para chegar onde ela chegou, isso é ter previsibilidade no caminho que você deseja seguir. Previsibilidade com base naquilo que já foi realizado antes, desde que você esteja a pagar o preço por isso.
Primeira coisa, quando eu vou construir um planejamento aqui do meu negócio, eu olho sempre para o histórico dos últimos 12 meses. É a primeira coisa que eu faço. Opa, vamos lá. Como é que foram os 12 últimos meses? Você começa a perceber, quando você faz isso, ano após ano, que há sempre a sazonalidade. A curva, ela se comporta de um determinado modo a depender da época do ano. E quando nós temos eventos, como por exemplo, Copa do Mundo, eleições que acontecem a cada 4 anos, essa curva ela tende a se modificar também nesse período. Dependendo do que você faz, um ano que é bissexto, não é bissexto, vai influenciar. Então, assim, é importante você olhar o histórico, a curva e o histórico do teu negócio especificamente. É a primeira coisa que eu faço. E aí vem o segundo ponto, que é importante você observar. Olhe o mercado. Olhe os seus concorrentes. Perceba que nós temos sempre uma visão de olhar primeiro para o nosso histórico, mas é importante que você olhe para o outro. Eu posso, com base no meu histórico, dizer: opa, beleza, eu vendi X esse ano, ok, sinto que dá para melhorar um pouco nisso aqui, eu vou colocar X mais meio. Só que o meu concorrente já está trabalhando com 5x, ele está trabalhando com 8x, ele está trabalhando com 10x. Quando você olha só para o teu umbigo, quando você olha só para o teu negócio, você tem uma visão muito míope das coisas. Uma visão que ela, em determinado ponto, pode ser até distorcida. Todas as vezes que você diz: ah, mas eu não consigo ter tempo para olhar para minha família, olhar para minha carreira, ser um cara ainda que participa da comunidade, da sociedade, ser um cara que ainda consegue ter sucesso em 3, 4, 5 negócios ao mesmo tempo. Beleza, você acredita nisso, ok. Eu acredito também que é culpa sempre do governo, que é culpa de outras pessoas, o fato de eu não ter sucesso, ok, beleza. E todas as outras milhares de pessoas que conseguem? E todas as outras milhares de pessoas Uhum. que projetam coisas dentro da tua mesma área, dentro do teu mesmo mercado, com condições ali semelhantes, projetam coisas muito mais grandiosas do que você. Quando você sai um pouco da tua caixa e olha um pouco para o que está sendo feito, você começa a se questionar: porra, eu estou me colocando numa posição de inferioridade. E não é numa posição de inferioridade porque o outro talvez tenha uma ou duas ou três ferramentas que sejam melhores do que a sua. Enquanto você está com a chave de fenda ou com a chave estrela ali, Phillips, o cara está com a parafusadeira. Beleza, mas dentro do teu cenário, que é o teu histórico, olhando para o que o outro está fazendo com a ferramenta que ele tem, o que que você consegue visualizar como teto? O que que você consegue visualizar? Qual que é o nível que você consegue visualizar a colocação da tua barra, do teu sarrafo? Você vai perceber que talvez aquilo que você tem projetado hoje para sua vida seja ainda muito pequeno diante do potencial que pessoas com as mesmas qualidades e capacidades que você têm e projetam para a vida delas. O Anderson está dizendo, gente, se você quer ter previsibilidade, chegar num lugar diferente, não seja medíocre. Isso é um sinal de que você não vai ter a previsibilidade ou uma previsibilidade muito aquém daquilo que você poderia chegar. Se você está no mercado e você coloca ali um crescimento de 0,5, isso é medíocre, é mediano, e isso não vai fazer você chegar mais longe. Vai fazer, talvez, você nem sobreviver. E o que o Anderson falou aí, se você está no mercado de vendas, por exemplo, onde você, não importa se você é médico, se você é engenheiro, se você é um cardiologista, você precisa se vender para que os seus clientes te encontrem, queiram pagar mais caro pelo seu produto, queira ter fila de espera lá no seu consultório, escritório, se você é um advogado, você tem que se vender. E não adianta, gente, você tem que aumentar o sarrafo, tem que aumentar a régua e aumentar isso de uma maneira expressiva para que você se desafie. Quando você pensa, poxa, o que eu tenho tá bom, você está se acomodando. E o comodismo, ele é inimigo do crescimento. Um lugar confortável é inimigo do crescimento. Toda vez que você fica confortável por tempo demais, você não só deixa de crescer, como você também não estabiliza onde você está. Você começa a cair.
todo mundo que ficou muito tempo confortável, os concorrentes, o mercado veio e engoliu. Quando essa pessoa acordou, ele já estava tão longe que ele teve que investir muito tempo e muita energia para se equiparar aos seus concorrentes. Isso quando conseguia. Então, o que o Anderson está falando é que previsibilidade você sempre precisa estar aumentando. Não existe uma reta final, um ponto final. Existe um objetivo a ser alcançado. Então, logo você alcance, você já tem que ter uma nova previsibilidade. Não existe um lugar quentinho. Se o motivo pelo qual você está buscando previsibilidade é para chegar em um único local e chegar ali e não sair nunca mais, eu sinto lhe dizer, talvez você não chegue nem nesse lugar, porque você não vai ter energia suficiente para fazer o que eu acabei de falar e que o Anderson acabou de falar, que é trabalho duro, esforço para chegar nesse lugar. Por quê? Porque se você quer estar confortável, as pessoas que querem estar confortável, elas não vão chegar muito longe. Elas podem até tentar durante 1, 2, 3 semanas, 3 meses, mas vai chegar um momento que ela vai dizer, não, tá bom, não quero mais. E aí, lembra, ela não vai continuar crescendo, nem vai manter estável, ela vai cair de padrão. Por isso, a necessidade de fazer isso que o Anderson acabou de falar. Lembre-se disso, não se esqueça. E é interessante, uma estratégia que eu uso é conversar com os meus concorrentes. E o concorrente, na maioria das vezes, ele gosta muito de se vangloriar. Ele gosta de contar vantagem, ele gosta de falar ali que fez X, Y, Z, e ele Sempre começa dá a um desconto falar. de 30% daquilo que você ouve do concorrente, né? E agora o que é interessante é que ele começa a falar do cliente dele, do cliente tal, que tem potencial para ser teu cliente também. E que muitas vezes já é meu cliente. Mas aí eu começo a analisar, por exemplo, cara, ah, nós temos clientes no norte, nordeste e no centro-oeste do Brasil. Então, quando eu olho para isso aí, dá 2/3 do país. Cada lugar tem um cenário diferente. É difícil, é muito difícil você compreender e entender uma praça inteira, um mercado inteiro. Por exemplo, você olha ali para Pernambuco, Pernambuco é um estado gigante, então é difícil você ter uma clareza do estado inteiro. Normalmente você tem pessoas trabalhando em várias regiões daquele estado. E qual que é a melhor forma de você conhecer isso, já que você não pode ser onipresente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Você conversa com o seu concorrente. Alguns, a maioria, vai começar a soltar. Porra, mas tem fulano, tem cicrano, tem empresa tal, tem empresa X, Y, Z. E você diz, opa, essa eu não conheço. Opa, essa daqui eu não tinha ouvido falar ainda. E aí você, pô, mas para onde fica, onde está? E você começa ali a pescar algumas informações que são interessantes e você vislumbra, a partir disso, uma perspectiva que já é muito melhor do que aquela que você tinha projetado olhando apenas para o seu histórico. E aí, entrando no terceiro ponto aqui, dentro de vendas, nós temos um tal de funil de vendas. O que que é um funil de vendas? Um funil de vendas, como o próprio nome faz referência a um funil, você começa com uma prospecção, com um trabalho aqui no topo desse funil, que aí você está atirando para todo lado, atirando em todo mundo, claro, que de uma forma coordenada, mas você está pensando ali que todo mundo tem potencial de ser teu cliente ou de fazer negócio com você. Isso vai estreitando à medida que você vai usando algumas estratégias, algumas ferramentas, até o ponto em que lá na boquinha não, lá no finalzinho do Ponta funil, do funil. vai cair ali a venda efetivamente, a negociação, você fechar um negócio. Quando nós olhamos para a nossa vida, para outros aspectos, você pode considerar isso como uma planilha, por exemplo, uma ferramenta que te permita controlar a evolução daquilo que você está fazendo. Que eu falei lá no início, é você olhar como é que está a tua saúde. Como é que você olha como é que está a sua saúde? Com base nos exames que você faz, no check-up, você vai ter os índices, vai ter as métricas, e você compara isso com um exame que você vai fazer meses depois. E aí você percebe se você está evoluindo ou não em determinados aspectos. Quando você faz a tua atividade física é a mesma coisa, você olha para o seu corpo, você vai fazer algumas medidas e comparar com isso depois. Quando você olha para o teu relacionamento, existem métricas que você pode utilizar para o seu relacionamento. Existem métricas que você pode colocar para você saber se ele está evoluindo ou não.
para você saber se isso está gerando resultados positivos em você e na outra pessoa. Você consegue aplicar ferramentas também para a tua família. Então, é uma forma que você precisa criar para que seja possível avaliar a sua evolução. O funil de vendas, ele nada mais é do que uma ferramenta de controle para que eu consiga cada vez ir afunilando mais a minha performance. Cada vez eu consiga ir colocando a minha performance no nível que é sempre maior do que o anterior. E o que que acontece quando eu tenho isso? Eu vou me distanciando da mediocridade, eu vou me distanciando da média das pessoas. Por exemplo, hoje é feriado, estamos aqui produzindo esse conteúdo. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Isso, só pelo fato de nós estarmos aqui produzindo esse conteúdo, isso já nos coloca numa posição diferente da média. O nosso funil, a bocona do funil lá em cima, nossa, os nossos negócios, eles já não estão aqui. Eles estão ali num nível já mais intermediário do funil, a partir dessa ação específica que nós estamos fazendo aqui. Quando nós temos um planejamento para o nosso negócio, para a nossa vida, quando nós temos uma agenda, a gente já não está mais naquela boca do funil em que está todo mundo. Nós já estamos num nível mais avançado. Então, cada uma das coisas que você utiliza para medir a sua evolução, você pode comparar isso a um funil de vendas. E é o que vai te colocar no nível cada vez mais alto, cada vez mais competitivo e cada vez melhor em relação ao que você se encontra imediatamente hoje. Perfeito, Anderson. E se você seguir esses 3 primeiros passos, e eu já vou evoluindo para o quarto passo, primeiro, ter uma agenda, ter um planejamento, você saber claramente aonde você está e aonde você quer chegar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, olha para as pessoas que estão perto ou não de você, que já seguiram esse caminho e trilharam esse caminho de sucesso, e esteja disposto a pagar o preço para fazer o que essas pessoas chegaram até lá. E esse terceiro que o Anderson acabou de citar, tenha isso num funil. Aprenda a ler as ferramentas que estão disponíveis para o seu nicho, para o seu negócio, para aquilo que você vai fazer. E, gente, não confunda foco com disciplina. Por que que isso é importante? Eu digo que estou caminhando para uma quarta ferramenta. Foco é você saber exatamente aonde você quer chegar. E aí a gente tem uma aula completa aqui como você não se desviar do seu foco. Aprenda a dizer não. Tem uma aula aí, aprenda a dizer não. Por quê? Porque você vai avaliar se no seu processo de desenvolvimento ali da sua empresa, do seu negócio, da venda que seja, do processo de melhoria da sua saúde para atingir um resultado específico, um processo de melhora do seu relacionamento, porque você quer ter um relacionamento mais objetivo, do jeito que você trilha. Se você tem esse objetivo, não perca ele de vista. Olhe para ele e fique focado. Se vier alguma coisa tomar conta da sua agenda que não tem a ver com o seu foco, com o seu propósito, diga não, terceirize, ou se você tem que resolver, resolva rápido e volte para o seu foco. Isso é foco. E a disciplina é você pegar o que você fez lá no passo 1, na sua agenda, e ter disciplina de fazer isso até você chegar no seu objetivo. Foco é não perder de vista onde você quer chegar. Às vezes, quando você cria lá suas metas no final do ano, dia 31, você escreve ali e tal. Gente, é muito comum, você já deve saber dessa estatística. Quando for em março, você já perdeu de vista aquilo que você queria. Você se tomou pela vida, pelas coisas, e de 100% que você escreveu, talvez você não realizou e nem vai realizar sequer 20%. Por quê? Porque simplesmente você parou de olhar para aquilo, perdeu o foco naquilo que você queria. E segundo, uma vez que você tenha foco, diga não para tudo aquilo que não tem a ver com o seu foco principal, que são as metas ou a meta. A gente defende isso também, a meta que você definiu para você, o objetivo, a prioridade que você definiu para você. E depois tenha disciplina para realizar tudo aquilo que você colocou no seu planejamento para chegar nesse objetivo. Se você fizer isso, não tenha dúvida, essa previsibilidade se tornará algo concreto e você vai realizar as coisas que você planejou. Então, se liga aí que tem um quinto. Vamos para fechar aqui, é importante você olhar, uma coisa que eu faço é olhar para o futuro. Beleza, eu tenho um histórico,
eu estou olhando o que está acontecendo no mercado, estou vendo meus concorrentes, tenho ferramenta de acompanhamento, agora eu preciso olhar para o futuro. Quando eu olho para o futuro, quais são os eventos que estão programados para os próximos 12 meses? No quanto que isso impacta dentro do meu mercado? Quando eu olho, por exemplo, para dentro do meu mercado, o que que eu ainda não explorei que eu posso explorar? Quais são as variáveis que eu ainda não usei, as ferramentas, o modo de acompanhamento ou o esforço que eu ainda não fiz e que eu posso entregar para que o jogo ele mude, ele vire a meu favor. Quando nós trazemos isso para a vida, você pode estar dando uma olhada, por exemplo, com relação a o que está para acontecer no mundo. Quais são as tendências? Quais são as ferramentas e os aplicativos que tem aí criados e que podem me ajudar a chegar onde eu quero? Como é que eu posso usar? Nós temos aqui hoje a era dos influenciadores, a era da internet, nós temos aí várias ferramentas de rede social. Como é que eu posso usar disso, do marketing digital? Como é que eu posso aproveitar, pegar uma carona nisso, dentro do meu cenário aqui e utilizar para que funcione e isso jogue a meu favor? Quando eu olho para, por exemplo, o meu bairro, a minha região, o que está acontecendo aqui? Porra, de repente tem um lugar novo e eu posso usar esse lugar novo para estar indo lá no dia que eu reservei para estar junto com a minha esposa, com o meu marido, e a gente pode ali uma vez na semana estar se encontrando ali. Então assim, o que está acontecendo próximo a você, no teu mercado ou na tua região, que você pode se aproveitar disso para poder melhorar qualquer uma das áreas que seja na tua vida. Dentro da tua carreira, tá atento ao mercado, o que está acontecendo. E com base nessa previsão, você conseguir traçar e fazer uma projeção de cenários futuros. Essas 5 ferramentas, tenho certeza que se você voltar aqui no vídeo, ficou com alguma dúvida e fazer um link disso com a sua realidade, o teu problema, a tua dificuldade, qualquer ele que seja, isso vai te ajudar, porque isso é uma estrutura. E essa estrutura colocada aí na tua realidade, ela vai ajudar, tenho certeza e convicção, a mudar o teu cenário. Acho que esse era o recado. Acredito que ficou claro para quem está assistindo aqui o que é que nós queremos trazer, quisemos trazer com a questão da previsibilidade e saiba que para chegar lá na frente, ou mudar qualquer realidade, você vai precisar dela para desenhar essas projeções. É isso aí, Emerson. Bem, gente, olha, não espere assistir isso uma única vez e absorver tudo que a gente falou. Assiste uma, assiste duas, daqui a uma semana assiste novo. Tenta colocar em prática um passo de cada vez. Identifica onde você está, aonde você quer chegar de uma maneira. Invista tempo nisso. Não faça isso em 10 minutos. Invista tempo. Às vezes você precisa de semanas para identificar exatamente todos os pontos aonde você está e aonde você quer chegar. Invista tempo nisso. Assista mais de uma vez esse vídeo, mande para alguém, compartilhe com alguém, ensine alguém o que você ouviu aqui, porque é uma forma de você aprender de novo toda vez que você ensina. Mande para alguém e convide esse amigo para discutir com você os tópicos que a gente falou aqui hoje, porque isso vai contribuir para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, e você pode contribuir também para o crescimento de outra pessoa. Valeu. E não esquece de curtir e compartilhar. Um abraço para vocês, um abraço, Emerson, e até o próximo. Até mais. Um abraço.